sua Bíblia no Salmo de número 63. Salmo de número 63 nos diz assim a palavra do Senhor. Amém? O que você acha aí? Lembrando que no próximo final de semana, né? Os homens aí, ó, estaremos lá no Congresso de Homens. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 63. Ó Deus, Tu és meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o Teu poder e a Tua glória, assim como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim Te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em Teu nome. Minha alma se satisfará como de tutano e de gordura, e minha boca Te louvará com lábios alegres. Quando eu me lembrar de Ti sobre a minha cama e meditar sobre Ti nas vigílias da noite, porque Tu foste meu socorro, portanto, na sombra das Tuas asas eu me regozijarei. Minha alma Te segue de perto, Tua mão direita me sustém. Mas aqueles que buscam a minha alma para destruí-la irão para as partes mais baixas da terra. Eles cairão pela espada, se tornarão porções para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que jura por Ele se gloriará. Mas a boca daqueles que falam mentiras será parada. Amém? Esse é um salmo de Davi, quando ele está no deserto de Judá. E, como sempre, Davi, ele reconhece o Senhor como sendo o seu Deus, o seu Salvador, o seu protetor, aquele que guarda, aquele que cuida. E algo muito profundo que Davi fala logo no início, ele diz: cedo te buscarei. Minha alma tem sede, tem anseio, tem desejo por Ti, por Tua presença, por estar na Tua casa, por ver o Teu poder e a Tua glória, assim como eu o vi no Teu santuário. Davi, ele tem um desejo de buscar a Deus, de louvar a Deus, de engrandecer o Senhor, porque Davi havia provado e experimentado todas as grandes bênçãos e ações de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, da maneira como Deus estava conduzindo todas as coisas. E Davi é um dos grandes salmistas, e ele então adora o Senhor e nos leva a entender como é bom adorar, buscar, meditar, descansar e saber que Ele é aquele que nos guarda, que nos preserva, que nos protege. Ainda que passamos afrontas, momentos difíceis, ainda que hajam momentos na vida que sejam desanimadores, mas quando nós colocamos a nossa mente, o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, o nosso Deus, Ele nos sustenta. Amém? Vamos orar, que possamos ser assim como Davi, verdadeiros adoradores, que buscam, que temem e que confiam nele. Amém? Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, Te louvar por estarmos aqui reunidos na Tua casa, por todo o propósito, ó Deus, que o Senhor tem sobre cada um de nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo quanto cremos e esperamos em Ti, ó Deus, de poder ver realizado na nossa vida. Ó Pai, a nossa alma é depositada totalmente diante de Ti, na plena confiança de que o Senhor é que faz grandes coisas, que opera maravilhas, que traz cura, renovo e restauração. Pai, tudo nós entregamos diante de Ti nessa hora. E lhe pedimos, Espírito Santo, conduz todas as coisas segundo o Teu propósito e o Teu querer. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, porque nada somos e nada podemos, ó Pai, se não for a Tua graça,
a tua misericórdia, a tua justiça sobre nós. Por isso, ó Deus, nos consagramos a Ti, nos entregamos em Tuas mãos essa noite e lhe pedimos, Espírito Santo, fala mais uma vez ao nosso coração. Aquece, ó Deus, o nosso coração, aviva a nossa alma essa noite mais uma vez. É o que nós oramos e lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos,
Tua
cantar em alto. Cristo, Filho, vem, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Ageu fica depois de Sofonias, antes de Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, né? Fica mais fácil, vai lá em Malaquias, que é o final do Antigo Testamento, você volta Malaquias, Zacarias e Ageu. Ageu, capítulo de número 1. Nós vamos estar meditando em Ageu hoje e mais alguns outros cultos. Nós vamos estar ministrando e refletindo um pouco sobre o livro do profeta Ageu. Nós vamos ler aqui o capítulo 1. Aleluia. Ageu, capítulo de número 1. Aleluia. São 4 mensagens em Ageu. E eu quero compartilhar com você. Ageu, capítulo de número 1. Você pode acompanhar comigo aí a leitura ou estar atento à leitura do texto, que diz assim: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tenho o suficiente. Bebeis, mas não vos estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e quando o trouxeste para casa, eu soprei sobre ele. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos.
E mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém? Até aí. Preste atenção, porque o profeta Ageu, ele desafia o povo em um tempo em que estavam desanimados. Jerusalém havia sido destruída pelos inimigos, depois do Império Babilônico, depois de 70 anos de exílio, o povo começa a retornar à sua terra natal. Começam lá 43 mil com Esdras, depois vem mais um pouco, não foi um processo rápido, mas aos poucos o povo começa a retornar para Jerusalém. Mas o povo estava desanimado, havia um desânimo nacional, e o profeta Ageu, ele desafia esse povo desanimado agora a examinar o modo como eles mesmos estavam vivendo. E ali o profeta ele começa a mostrar à nação como que eles deveriam agradar a Deus através de uma prioridade, de um posicionamento, de colocar Deus de fato em primeiro lugar, independente de situações ou circunstâncias, por mais que fossem desanimadoras. Eles deveriam se lembrar quem era o Senhor que eles serviam e que Deus estava com eles. E que o Senhor é aquele que tem o poder soberano, que controla todas as coisas, que tem o poder sobre o presente. Mas não só sobre isso, Deus sempre tem um propósito para o futuro. Era isso que o profeta Ageu, ele é levantado e diante disso ele exorta o povo para uma vida de santidade, para uma vida que fosse glorificar a Deus, para uma vida de prioridades, de um relacionamento com Deus. A mensagem de Ageu é clara: o povo não deveria se concentrar na sua própria necessidade. Preste atenção, igreja. A mensagem do profeta Ageu, no capítulo 1, é que o profeta está mostrando à nação de que eles não deveriam se concentrar na própria necessidade, mas antes, eles deveriam estar envolvidos na reconstrução do templo, em como agradar e glorificar a Deus. Não era tempo de desânimo, porque o templo não era glorioso como o de Salomão. Preste atenção, muitas vezes o templo aqui, que há muitas formas de conjecturar, aplicar para a realidade da nossa vida, ele poderia não ser tão glorioso como na época de Salomão. Mas ainda assim a palavra através do profeta era: não desanimem. Porque embora o templo não seja como na época de Salomão, ainda não seja tão belo, ainda que não seja tão maravilhoso, ainda que não tenha aquela estrutura como vocês viram no passado, mas a glória do Senhor, que é o que faz a diferença no templo, essa será maior do que a primeira casa.
Depois ele exorta o povo para uma vida de santidade. E mais, de que ao olhar para o futuro, a promessa do Senhor, eles deveriam ver que o trabalho deles não seria vão, que não seria nulo, eles não eram inúteis. Mas Deus tinha um propósito de levantar a nação de Israel de uma forma gloriosa. De forma que o soberano iria revelar grandes coisas sobre Israel e através de Israel. É nesse contexto que é a mensagem do profeta Ageu. O povo retorna para Jerusalém, começa a reconstruir as bases do templo, começa a reconstruir os muros com Esdras, Neemias, mas a coisa para no meio do caminho, porque os samaritanos que ainda habitavam Jerusalém, eles se incomodaram com aquilo e eles então começam com uma ação civil, uma ação legal, viu? Eles arrumaram advogados, isso é histórico, Bruno. Eles arrumaram advogados, pleitearam junto ao governador da época, porque, embora o povo estivesse retornando para Jerusalém, eles ainda estavam sob a mão da Babilônia. Eles retornaram, eles saíram do cativeiro, mas a Babilônia ainda tinha uma influência, um poder, e eles não podiam fazer as coisas de uma forma tão livre assim. Então, os samaritanos, eles pleiteiam a causa, e o templo é impedido de continuar na reconstrução, e preste atenção, 16 anos, aproximadamente, o templo fica parado. Nada puderam fazer. Mas o rei Dario, ele então lança o decreto, ele traz de volta um decreto que já havia sido liberado por Ciro, quando o povo retorna e fala, não, vocês podem fazer, podem reconstruir. E nesse contexto o povo estava desanimado. As pessoas estavam frustradas depois de um exílio, depois de um tempo de reclusão, depois de um tempo onde estavam impedidas de fazer aquilo que elas gostavam. Alguma semelhança para hoje? Vivemos praticamente um período de exílio por conta da pandemia, circunstâncias desanimadoras, palavras desfavoráveis, impedidos muitas vezes. Assim era o contexto daquela época, mas agora o povo está retornando, o povo está voltando. E aí o Senhor levanta o profeta Ageu e traz aqui uma mensagem de que era importante agradar a Deus, era importante glorificar a Deus. E essa mensagem é uma mensagem central da Bíblia. A mensagem bíblica é: adorem, adorem e glorifiquem a Deus com as suas vidas. O próprio Jesus, ele traz a ideia do profeta Ageu quando ele diz lá no Novo Testamento: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele fala isso dentro do contexto da mensagem do profeta Ageu. Ele faz o povo lembrar aquilo, qual era a mensagem de Ageu, que era priorizar a vontade de Deus, aquilo que glorificava a Deus. Porque quando o povo prioriza aquilo que é de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Porque olha o texto, quando nós lemos aqui, o que aconteceu com o povo? O povo trabalhava, mas o salário não era suficiente, o que eles comiam não havia fartura, havia uma situação como que um devorador. Nada prosperava no meio do povo. Por quê? Porque o povo estava priorizando a vida deles e não o lugar de adoração do Senhor. Isso mostra para nós que todas as vezes que o homem, ele muda, presta atenção, principalmente o cristão, porque a palavra do profeta é uma palavra para o povo de Deus. Não é para o povo ímpio, é para o povo de Deus, para o povo que tinha o temor, para o povo que entendia a vontade de Deus. Era para quem amava Deus. E ele disse: olha, enquanto vocês estão preocupados com a sua própria casa, enquanto vocês estão preocupadas a enfeitar, a revestir a sua casa, a dar o melhor para a vida de vocês, a casa do Senhor permanece em ruína.
Qual é a ordem de prioridade que você tem colocado na sua vida? E nós vamos entender esse texto não só num contexto literal, mas nós vamos entender muito mais em um sentido espiritual da nossa vida. Que tipo de prioridade estamos colocando em nossa vida? Que tipo de prioridade estamos dando no sentido espiritual, na edificação da nossa casa, o templo de Deus, o templo do Espírito? No Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava no templo, na casa. Quando o véu se rasgou, a presença de Deus continua se manifestando no templo, mas agora no templo do Espírito, que é o próprio servo e a serva do Senhor, aquele que nasceu de novo, onde o Espírito Santo habita. Muitas vezes nós estamos como naquele contexto, de que em vez de priorizar a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual, o lugar da adoração do templo do Senhor, aonde nós adoramos a Deus, nós estamos priorizando outras coisas que agradam mais o nosso coração do que agradam a Deus. Talvez isso traga a resposta para muita gente quando algumas pessoas, Pedro, ficam se questionando: peraí, por que Deus não está abençoando? Por que as coisas não rompem? Bom, Deus tem propósito em todas as coisas. E é interessante que a mensagem do profeta mostra que o próprio Deus, ele reteu o céu sobre o povo. O próprio Deus reteve. O próprio Deus colocou a mão para que eles não prosperassem. Por quê? Porque o desejo do coração deles não estava no centro da vontade de Deus. E muitas vezes Deus ele retém também na nossa vida. Porque Deus é ruim? Não. Ele está nos disciplinando. Entenda que enquanto o Senhor estava retendo a mão dele sobre a nação de Israel, sobre o povo de Judá, é porque Deus estava disciplinando o seu povo, querendo mostrar: olha, volte-se para mim. Volte para mim, priorizem aquilo que me agrada, aquilo que me glorifica. E por que isso tinha a ver com o templo? Por que o templo precisava ser restaurado? Tanto porque era o lugar da adoração, tanto quanto durante o período da Babilônia, quando o povo foi levado no exílio, o templo foi destruído. E o templo destruído naquela época, significa que o nome do Senhor foi envergonhado. Por quê? Porque os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, que adoravam e se prostravam diante de outros deuses, eles exaltavam o seu poder e zombavam de Deus como se Deus não fosse capaz de proteger o seu povo e impedir que o seu próprio templo fosse destruído. O templo foi destruído. E aí alguns falam assim: cadê o seu Deus? Por que ele não impediu que isso acontecesse? Então, o nome do Senhor tinha sido envergonhado entre os povos vizinhos, e agora a nação de Israel está retornando. E o que o Senhor queria que eles fizessem? Olha, tem oposição, tem dificuldade, tem desânimo, mas olha, fortaleçam as suas mãos, levantem, façam o que tem que fazer, para que através da força de vocês, Deus sempre mostrou isso na nação de Israel, porque através da força, através do trabalho, da dedicação de vocês, vocês vão glorificar o meu nome, porque todos verão que é a minha mão que sustenta, que levanta e que fortalece o povo que foi humilhado. E todas as vezes Deus honrou Israel, quando ninguém dava nada por Israel, quando ninguém achava que Israel era capaz de nada, quando todos olhavam para Israel como pequeno, como ínfimo. Olha, você não é capaz, Israel agora quebrou o seu poder, você não é nada. Mas todas as vezes que Israel atendia a voz de Deus e confiava em Deus, o Senhor levantava aquele povo, exaltava e mostrava: eu sou o Senhor sobre eles. Está entendendo isso? Muitas vezes nós temos palavras na nossa vida: você não é nada, você não vai dar em nada, nada dá certo para a sua vida, você acabou. Não é nada. Mas quando você confia em Deus, quando a sua vida está no centro da vontade de Deus, quando você atende o chamado de Deus
para restaurar a sua vida, para colocar a sua vida diante do Senhor, para construir uma vida santa, uma vida que tem prioridade na vontade de Deus, em glorificar a Deus, em exaltar o Senhor, aonde não há nenhum outro Deus ou ídolo no seu coração, senão o Senhor, como centro da tua adoração, da tua prioridade. Deus então Ele te levanta e mostra que Ele faz do fraco o forte, do pequeno ser grande. Então, a nação de Israel, o povo, considerou tanto a sua própria vontade. O que é considerar a sua própria casa? Se nós trazemos para hoje, o que é concentrar a nossa prioridade na nossa própria casa, se não nos ídolos que habitam o nosso coração? Porque todas as vezes que você alimenta os ídolos do seu coração, você deixa de priorizar aquilo que glorifica a Deus. O que são ídolos do coração? Família, filhos, trabalho, dinheiro, conforto, prazeres diversos que as pessoas criam como ídolos no coração. Às vezes o ídolo do coração é o status, né? De se demonstrar numa condição de vida melhor ou superior do que outros. Nada disso glorifica a Deus, nada disso engrandece o nome do Senhor. Mas às vezes as pessoas criam ídolos. Lutero, se eu não me engano, foi Lutero que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Né? E aí você fala assim, pastor, mas isso é uma mensagem para nós? Sim. Porque muitas vezes criticamos outros irmãos cristãos do meio da cristandade. Muitas vezes o povo protestante, o povo evangélico, critica os católicos por causa da adoração de imagens, mas os seus corações são cheios de ídolos. Você não tem um poste ídolo, você não tem uma imagem, mas o coração está cheio de idolatria. Idolatramos o dinheiro, idolatramos o conforto, idolatramos pessoas, idolatramos o nosso ego, idolatramos a nossa vaidade, damos prioridade àquilo que agrada o nosso coração e não que agrada o coração de Deus, idolatramos a nossa iniquidade, ou seja, aquele pecado particular que ninguém quer abrir mão. Quantas coisas são idolatradas pelo homem? Aí você fala assim, pô, mas não é possível. É possível. Nós já tivemos uma ministração aqui, um seminário aqui sobre ídolos do coração. Então muitas vezes nós tiramos o foco, o centro da vontade de Deus, o propósito de Deus, e deixamos o lugar da adoração, que pertence a Deus, vazio, sombrio. Vamos apertar isso aqui? Todas as vezes que você está desanimado, todas as vezes que você diz para você mesmo, quando o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, te faz um chamado, uma santa convocação, e às vezes através de uma palavra ou outra seu coração arde, e aí você fala assim, não, eu vou me posicionar, eu vou buscar, a minha vida vai ser diferente, eu vou ser outro, eu vou ser outra, sabe, não, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar Deus. Aí você sai daqui com seu coração cheio de alegria, seu coração ardendo, você fala assim, não, eu vou romper, eu vou viver o sonho de Deus para a minha vida, eu vou fazer o melhor de Deus, eu vou fazer, eu vou ser. Aí você sai daqui no domingo com essa convicção, mas chega segunda-feira, as tentações começam, as batalhas começam, e aí vem aquele desânimo. Aí você chega na quarta-feira assim, tô cansado hoje. O Senhor me entende. Aí você começa a arrumar desculpa para si mesmo. Presta atenção, assim que o ser humano age. Aí já começa a arrumar uma desculpa, sabe o que? Hoje eu não vou não. Deus conhece meu coração, eu estou cansado. Aí eu vou orar aqui na minha casa. Eu vou receber o Senhor aqui pela live. E às vezes não consegue nem prestar atenção na live. Tem gente que curte a live no final da live. Eu não sei se tem gente que acha que no final da live vai chegar lá, vai curtir a live. Não, o pastor viu que eu assisti a live. Deixa eu te contar uma coisa, dá pra gente saber quem começou e quem terminou. Você acha que você chegou lá no finalzinho e curtiu, o pastor viu que eu assisti a live? Você está enganando só você mesmo. Só você. Mas se pastor, você se importa com isso? Me importo.
Eu me importo no ponto de vista de que a minha preocupação é se você está de fato ou não sendo alimentado. E quando você negligencia isso, você deixa de ser fortalecido no Senhor. Agora preste atenção numa coisa, querido. É você que pode ou não dar o lugar ao desânimo na sua vida. Aí você fala assim, mas pastor, mas o que o desânimo tem a ver com ídolos do coração? Tem tudo a ver. Sabe por que o desânimo tem a ver com ídolos do nosso coração? Porque nós idolatramos o WhatsApp, o Facebook, qualquer outra coisa, a televisão, as séries. Damos prioridade a tantas outras coisas, mas nós não oramos em casa. Nós não buscamos a Deus. Nós damos mais ouvido às coisas que estão acontecendo ao nosso redor do que entendendo a palavra, a promessa de Deus sobre a nossa vida. E aí você não consegue orar, você não consegue buscar e você vive desanimado. Aquele povo tinha o conhecimento da verdade, estavam desanimados. E qual que era? O que eles estavam dizendo? Ainda não é tempo. Aí você sai daqui no domingo, não, eu vou. Aí depois você fala assim, quer saber de uma coisa? Acho que ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Alguns chegam a dizer assim, ouve aquela mensagem, o Espírito Santo de Deus toca o coração, e a pessoa sai e fala assim, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso tomar uma posição, mas eu acho que ainda não é a hora. Eu acho que ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo que eu devo abrir mão disso ou daquilo outro. Ainda não é a hora que eu preciso consertar a minha vida. Ainda não é a hora que eu preciso pagar o preço. Ainda não é a hora. Ainda não é a hora de eu ser justo. Ainda não é a hora de eu ser correto. Ainda não é a hora de eu ser santo. Porque eu ainda não consigo abrir mão de certas coisas. Então você ainda está idolatrando outras coisas que não é o Senhor. Preste atenção, toda santa convocação do Senhor importou de que houvesse um sacrifício na vida do povo. Sempre. A vida cristã é uma vida de sacrifícios, porque eu preciso abrir mão da minha vontade para buscar a Deus. Que eu preciso abrir mão daquilo que me agrada para agradar primeiramente a Deus. Porque senão, irmão, a gente continua buscando comida, bebida e nada vai nos satisfazer. Nada é suficiente. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que gasta, compra e nada é suficiente. Nada nunca está bom. As pessoas estão procurando um meio de satisfazer a alma, uma alma aflita, cansada, e ainda não entendeu que não são coisas que vão trazer algum tipo de contentamento, mas é Deus nas suas vidas. E aí o Senhor diz o quê? Assim diz o Senhor, e Ele disse isso 2 vezes no capítulo 1, considerem os vossos caminhos, ou seja, presta atenção no que você está fazendo, olha como está a tua vida, povo de Deus, olha como é que você está caminhando, e Ele diz assim, olha, sobe ao monte, traz a madeira, edifica a casa, porque eu vou me agradar disso, eu serei glorificado, diz o Senhor. Você acha que era tarefa fácil, Adriano? Ir para o monte carregando madeira, levando lenha, para fazer sacrifício ao Senhor, edificar a casa, levantar, não era fácil. Sabe o que significa pegar madeira para lenha? Significa você começar a dobrar o teu joelho. Significa você começar a pagar o preço para adorar o Senhor. Sabe, significa você começar a pagar preço, trazer a lenha, é preparar o momento onde o fogo vai consumir o altar. Né? Eu não sei quem já buscou lenha, quem carregou lenha, quem já rachou lenha. É pesado, não é? Dá para suar a camisa, não dá? Dá. Você precisa suar a tua camisa, você precisa pagar preço por uma vida diante de Deus. Está achando que é fácil botar fogo no altar? Tem sacrifício, tem trabalho, tem esforço, tem que abrir mão de muitas coisas para trazer madeira, para edificar a casa, para agradar a Deus. O que diz o Senhor? Olha, vocês esperaram muito e veio ser pouco. Porque quando vocês trouxeram alguma coisa para casa, eu soprei
Sabe o que significa? É aquele que faz sacrifício de tolo, aquele que busca Deus de qualquer maneira, aquele que se apresenta diante do Senhor de qualquer jeito. A casa continuava deserta, não havia uma edificação santa, o povo não estava comprometido com Deus. Era aquela vida chucra, sabe? Era aquela vida medíocre diante de Deus. E o Senhor vai exortando: olha, por que tudo isso? Porque a minha casa está deserta e cada homem corre para a sua própria casa. A minha adoração, o meu louvor, a minha importância continua deserta, porque você continua fazendo aquilo que agrada o teu coração e não o que me agrada. Acha que é fácil agradar a Deus? Não. Mas por que Deus é tão exigente? Sabe por que Deus exige de nós? Porque Ele sabe que o nosso coração é fraco. Porque Ele sabe que é fácil a gente esquecer da glória dEle, da presença dEle. Ele sabe que a gente esquece de uma vida de obediência e por causa de qualquer coisa, a gente começa a murmurar, a gente começa a esfriar, a gente começa a abandonar. Então, o profeta Ageu, ele faz um chamado para a reconstrução, um chamado para a edificação, um chamado para colocar a vida em ordem, um chamado para restabelecer o propósito do Senhor. Preste atenção, qual é a prioridade da tua adoração? Será que o que você faz agrada a Deus? Será que o que você faz glorifica a Deus? Avalia a tua vida, estabelece nova prioridade, estabelece uma vida diante do Senhor, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas, porque no final vai valer a pena. Pastor, mas é difícil abrir mão. Abre mão agora, paga o preço agora, porque amanhã você vai colher os frutos de uma nova semeadura. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o recolherás. Sabe o que significa isso? Sabe o que isso significa? É hoje você está disposto a pagar o preço, é hoje você está disposto a abrir mão, é hoje você, sabe, assumir compromisso com Deus, é hoje você pagar preço, porque amanhã você vai recolher as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Algumas pessoas olham para mim, no contexto da minha família, vou falar de mim. Tem gente que fala assim, mas ele é muito amado, porque ele é pastor, porque é isso, porque é aquilo outro. Tá vendo? Aí tem gente que aí começa o descontentamento, o descontente com a vida, aquele que não busca, aquele que não prioriza Deus na sua vida. Ele começa a ser descontente, Pedro. E o descontente, geralmente, ele é um invejoso. Ele começa assim, mas por que dá certo fulano, não dá certo para mim? Aí começa a olhar assim, é porque ele é assim, é porque ela é assim, é porque ele é pastor, porque ele é isso, aquilo outro. Aí começa a invejar quando a gente é abençoado, quando a gente recebe alguma coisa, quando, sei lá. As pessoas começam a pensar nisso. Mas às vezes as pessoas não veem o preço que você paga. As pessoas não entendem as suas lágrimas, que você está diante de Deus, você e Deus, o que você faz, como você faz, por que você faz. As pessoas não entendem quando você está disposto a sacrificar algumas coisas porque você tem fé. Não é porque você é bom, não é porque você é queridinho, não é por causa disso, querido. É porque você primeiramente decidiu: eu vou buscar a Deus. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei como Daniel. Não, eu vou priorizar o Senhor. O Senhor vai ser a minha prioridade na minha vida. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, mas eu estou me esforçando. Vai orar, vai pedir: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, aonde eu não estou te adorando, aonde está o ídolo do meu coração que está impedindo o Senhor de mover e de me abençoar. Onde está o ídolo do meu coração? Será que você já se perguntou sobre isso? Senhor, aonde está o impedimento que lá no fundo eu fico, cocheando entre dois pensamentos? Não, mas ainda não é a hora, ainda não é o tempo.
eu vou ser fiel. Por exemplo, eu vou ser fiel. Não, eu vou ser fiel quando o Senhor me abençoar. Eu vou ser fiel quando eu começar a ganhar 10 salários, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não vai não, filho. Não vai não. Conta uma história. Por quem está falando sobre prioridade, conta uma história, Pedro, de um homem que passava muitos apertos, muitas dificuldades. Um servo do Senhor lá. E ele era fiel, ele ganhava lá um salário mínimo e ele era fiel. E trabalhando, e buscando. E aí ele começou a prosperar. E um dia ele começou a ganhar 10 salários mínimos. E ele já não conseguia ser fiel mais. Não era fiel. E aí um dia ele chega para o pastor e fala assim: pastor, eu estou com um problema. Porque eu não consigo ser fiel. Pastor, eu já passei tanto aperto, já passei tanta dificuldade. Eu passava tanto aperto ganhando um salário, mas eu com um salário eu era fiel. Agora, pastor, eu ganho 10, eu não consigo ser fiel. Pastor, o que eu faço? Ele falou assim: deixa eu orar por você. Tá bom, pastor, orar por mim. E o pastor então botou a mão sobre ele, Adriano, e começou a orar: Senhor, faz ele ganhar um salário de novo. Tira 9 e faz ele voltar a 1. E aí o homem assustou: que isso? Não, filho, porque você era fiel no pouco, então você tem que voltar a ter pouco para você ser fiel. Escute o que eu vou dizer: não espere Deus tirar as coisas que Ele tem lhe concedido, porque você começa a negociar. Sabe que isso, para mim, quando eu vejo uma história como essa, isso revela na verdade que nunca houve fidelidade. Porque quem é fiel e ponto. E não negocia. E nós precisamos entender que fidelidade não é só dízimo e oferta. Fidelidade é tudo na nossa vida. A fidelidade envolve a nossa constância, envolve a nossa perseverança, envolve a nossa confiança em Deus. A fidelidade envolve a gente pagar preço de oração, mesmo quando a gente não quer orar. A fidelidade envolve a gente pagar o preço por uma vida reta, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a proposta é indecente e você tem tudo, as escondidas, as ocultas, para ceder, mas você fala assim: não, eu vou ser fiel. É ser como José, quando estava na casa de Potifar, só ele e a mulher de Potifar, e ele é tentado. Você acha que o negócio aconteceu assim rápido? Porque, irmão, a mulher de Potifar conseguiu tirar a roupa do José. Ela fica com a veste de José na mão, mas quando ele percebe, ele vê, será que em algum momento ele não começou a ceder? Pode ser que sim. Pode ser que em algum momento a alma dele começou a se afligir, mas ele opa, peraí. E ela falou assim: não, eu sou fiel a Deus. E ele corre, ele sai correndo, porque ele sabe que de repente se ele ficasse ele não resistiria, mas ele corre. Ele tinha temor a Deus. Ele falou: não, eu vou correr, eu vou fugir disso, deixa eu sair. E ele decidiu ser fiel a Deus. E aí a coisa vai piorando para José. A coisa vai piorando para José. E aí José vai preso. A gente lê o texto, você que não sabe da história talvez, a gente lê o texto, parece que foi tudo rápido. Não, foram 13 anos. 13 anos de José como escravo. 3 anos esquecido na prisão. Aí falou: pô, mas 13 anos José passou um pedaço. Mas Deus tinha um propósito. A tua crise, a tua dor, nem sempre significa que Deus está te punindo. Porque tem duas coisas. Aqui no texto de Ageu, nós vemos que o Senhor puniu o povo porque a adoração deles não estava voltada para o Senhor. O povo deixou com que o desânimo tomasse conta, porque teve oposição, o povo relaxou, deixou de priorizar Deus. E o Senhor falou assim: vou reter, porque enquanto vocês não dobrarem o coração de vocês e não começarem a priorizar a minha glória, eu não vou abençoar vocês. Há essa situação, mas há uma outra situação na Bíblia. Quando na situação de José, ele permaneceu fiel, mas falou assim: José, você não vai entender o que eu faço agora.
Importa você passar por essas coisas, porque lá na frente eu vou usar tudo isso para levantar você. Tanto que José, quando os irmãos de José chegam para ele e falam assim: irmão, nos perdoa e tal. Ele fala assim: olha, se vocês pensam que vocês me fizeram mal, mas aquilo que vocês intentaram o mal contra mim, o Senhor o tornou em bem. José entendeu que se ele não tivesse passado por aquele processo de ser vendido como escravo, de servir na casa de Potifar, de ser colocado na prisão de forma injustamente, ele não teria estado na prisão e não teria conhecido aquele que ia diante do faraó. Porque chega um momento lá, né, que a gente lembra da história, o faraó está agoniado, e aí chega um lá que ficou preso com José e fala assim: não, ó, tem um homem que interpreta sonho, tem um rapaz lá, e ele interpretou o sonho que nós tivemos, e ele mostrou. E aí eu falo: então manda trazer ele até mim. Se José não tivesse passado por aquilo, ele nunca teria sido levado à presença do faraó. Ele nunca teria tido a oportunidade de ser canal de Deus, para Deus levantar ele, para Deus exaltar ele. Então você precisa entender qual é a circunstância que você está vivendo. Você está no deserto como José, que Deus está conduzindo a tua história para glorificar o nome dele através da sua vida, para Deus mostrar para você e para os outros que a tua conquista não depende da tua própria força, mas é do poder dele, para que ele seja exaltado e glorificado, para que todo mundo veja e fale assim: não foi ele, foi Deus mesmo. Às vezes passamos por esse processo, ou nós estamos negligenciando Deus, ou nós não estamos adorando a Deus da forma devida, ou nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar, e a nossa vida está seca, está como terra seca, até que a gente se volte. E quando o povo entendeu a voz do Senhor, quando o povo entendeu a repreensão de voltar, de reconstruir a casa, de colocar a vida em ordem, talvez essa palavra seja para você colocar a sua vida em ordem. Talvez essa palavra seja para você lembrar de que você precisa renovar a tua aliança com Deus, que você precisa colocar a tua vida em alinhamento com Deus, para que as coisas voltem a prosperar. E o que diz a palavra do Senhor? Ele disse assim, quando o povo começou a entender, então, versículo 12, todo o povo obedeceu à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta, assim como o Senhor Deus o enviara, e o povo temeu, houve temor no coração do povo. E o profeta Ageu, ele fala, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: eu estou com vocês. Querido, para de ficar desanimado, para de ficar: pastor, mas eu tento, eu não consigo, pastor, mas eu já tentei isso, eu tentei aquilo, eu não consigo, e o desânimo vem, sabe por quê? Porque você ainda não confiou em Deus, porque você ainda está confiando na sua força. Claro que existe o esforço da nossa parte, mas não é só isso. Você se esforça por um lado, mas tem que se colocar na dependência de Deus, tem que confiar em Deus, tem que saber que Ele é com você. E foi isso que o profeta falou para aquele povo desanimado, que estava pensando em si mesmo e deixou de pensar em Deus. E qual que foi a palavra? Olha, eu estou convosco. O profeta falou isso: olha, o Senhor manda dizer para vocês: eu sou com você, eu sou com vocês. Pode priorizar, pode pagar o preço, pode trazer a lenha, pode edificar a casa, pode se sacrificar, porque eu estou com vocês. Eu vou abençoar. A hora que você se colocar na posição, eu vou abençoar. E quando o povo se dispôs, verso 14, e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, que era o governador de Judá, de Josué, o sacerdote, e o espírito de todo o povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos. Preste atenção, muito antes de você sentir qualquer coisa, porque tem muita gente que fala assim: eu não senti nada, Deus não me tocou, não vou fazer. Princípio bíblico: primeiro você obedece. Primeiro você teme a Deus, você se coloca diante de Deus. Primeiro eu temo a Deus. Primeiro eu vou obedecer. Senhor, é para priorizar, então eu vou priorizar. Não tocou no meu coração, não estou com vontade, essa não é o que eu quero, mas se é o que a palavra de Deus está dizendo para mim fazer, eu vou fazer. Foi o que o povo fez. Então o povo primeiro obedeceu
porque houve temor no coração do povo. E quando o povo decidiu obedecer, quando o povo colocou o seu coração em temor, então houve o quê? Um avivamento no coração deles. Olha, Deus suscitou o espírito deles. Deus começou a levantar o coração deles, começou a fumegar o espírito daqueles homens, e eles então se levantaram e se colocaram a reconstruir o templo. Vamos lá, vamos levantar, vamos fazer, vamos construir, vamos pagar o preço, vamos obedecer a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos trazer a lenha, vamos preparar o altar, vamos voltar a buscar, vamos voltar a sacrificar, vamos reedificar o lugar do Senhor, vamos glorificar a Deus, vamos envergonhar os inimigos de Deus, porque eles vão ver que o Senhor está conosco, que Ele é a nossa força, é Ele que nos levanta, é Ele que nos capacita, é Deus na minha vida. É isso que você precisa entender, querido. Quanto você não se posicionar e falar assim: é Deus na minha vida, eu não vou na minha força, mas eu vou na força que o Senhor me supre, porque eu decido obedecer, porque eu temo a Deus, eu sei que Deus está comigo. Aí, querido, quando você começar a edificar, você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Preste atenção. Presta atenção no que eu vou dizer. Apesar de todo o esforço, eu vou falar isso na outra mensagem. Apesar de todo o esforço, ainda que tudo não estivesse de acordo com como eles queriam, porque eles não tinham os mesmos recursos que Salomão teve na época que levantou aquele grande e glorioso templo, o Senhor fez um lembrete para eles: olha, não fica preocupado com a aparência do templo, mas lembra da presença da glória, porque quando tudo estiver pronto, ela vai ser muito maior do que o da primeira. Sabe o que isso significa? Que Deus não precisa de um templo bonito para Ele fazer manifestar a sua glória e o seu poder. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode na nossa vida. A gente tem que se consagrar, fazer o melhor que pode. Não importa como é que as pessoas olham, veem você. Não importa se você não é igual ao outro. Preste atenção, às vezes a gente faz muita comparação. A gente às vezes fica fazendo comparação da nossa vida, do nosso ministério, disso, daquilo. Mas não, para com isso. Entenda quem você é. Deixa o Senhor manifestar a glória dele do jeito que você é. Você só tem que ser fiel, tem que ser obediente, tem que amar a Deus, tem que temer a Deus, tem que priorizar Deus na tua vida. E aí deixa Deus fazer. Lembra de uma coisa: o Senhor está com você. Se Ele está com você, vale a pena obedecer, vale a pena temer, vale a pena pagar o preço. Poxa, mas Pedro, naquela época, nossa, quanta coisa nós experimentamos, quanta coisa nós vivemos, mas era assim, era diferente. Agora não é mais como antes. Não preocupa com isso não, viu? Porque quem faz é Ele. A gente pode não ter o mesmo recurso daquela época. A gente não pode ter mais as mesmas pessoas daquela época. As pessoas hoje podem ser diferentes. O grupo hoje pode ser menor. As pessoas podem não responder como aqueles responderam lá no passado. Mas quando a glória vier, vai ser muito maior do que com toda aquela gente. Então traz a memória, Pedro. Amém? Recebe essa palavra. Porque Deus vai te abençoar no teu ministério. A gente precisa temer Deus. Fala: Deus, é o Senhor que faz. A glória do Senhor. Como o Senhor vai fazer eu não sei, mas eu vou buscar, eu vou confiar, eu não vou desanimar, eu vou perseverar, eu vou pagar o preço. E o Senhor é que vai fazer. Mas eu não tenho mais a força que eu tinha antes. Não tem problema. Faz agora o que você pode. Deixa Deus manifestar o poder dele na sua vida. Amém? Está entendendo essa palavra? Deixa Deus fazer grandes coisas na sua vida. Mas você precisa entender essa palavra. Volta a reconstruir o lugar da adoração, o teu altar, a tua vida diante de Deus. Porque enquanto você não tiver de fato a prioridade do Senhor na sua vida, talvez muita coisa que você esteja fazendo não esteja prosperando como você gostaria, porque você ainda não está fazendo o que Deus quer que você faça. Considera a tua caminhada. Considera o vosso caminho. O profeta Ageu falou isso 2 vezes.
Considera o vosso caminho. Considera como é que está a tua vida. Considera como é que você está caminhando. Busca o Senhor, ama Ele, porque Ele vai abençoar você. Uma pessoa que obedece a Deus, quando tem por Ele temor e reverência, chega um momento em que a pessoa começa a colocar Deus em primeiro lugar e o nome do Senhor começa a glorificar. E Deus começa a honrar, começa a levantar e começa a abençoar. Busque, pague o preço, entenda a mensagem do Senhor sobre a sua vida. A maneira como você responde, preste atenção, a maneira como você responde à voz de Deus define o tipo de transformação espiritual ou mudança que Deus vai fazer na sua vida e na de outras pessoas ao seu lado. Qual é a maneira que você está respondendo? Vou repetir. A maneira como você responde à transformação, à mudança que Deus está te convocando, está te chamando, vai depender a forma como Ele vai mudar as coisas na sua vida e das pessoas que estão ao seu lado. Porque o Senhor suscitou o espírito deles, porque eles entenderam, eles responderam com obediência, com temor, com reverência, com verdadeira adoração. E aí eles foram transformados de fato. A maneira como você responde define o tipo de transformação que você vai viver. A maneira como você responde à voz de Deus define o tipo de transformação que você vai viver. Define o tipo de mudança, define o tipo de vida que o Senhor vai fazer você experimentar. É fácil mudar? Não. É fácil obedecer? Não. Não é. Mas se você tiver temor, se você confiar em Deus e falar assim, vai valer a pena, porque eu decidi ouvir e obedecer a voz do Senhor. Independente do que aconteça, eu vou obedecer a voz do Senhor. Pode ser difícil, irmã Graça. Mas quando a gente fala assim, eu vou obedecer a voz do Senhor, eu vou pagar o preço, eu vou responder aquilo que Deus está me chamando, aquilo que Deus está colocando no meu coração para fazer, eu vou fazer. Isso define a tua vitória, a tua transformação, a mudança da tua casa, a mudança da tua família, a mudança da tua história. Porque você decide confiar em Deus, ainda que pareça um alto preço. Porque preço maior Cristo Jesus pagou por você na cruz. E porque Ele fez algo tão glorioso, Ele não volta nos seus propósitos e nem nos seus desígnios. Ninguém fica devendo nada para Deus. Quando você obedece, Deus honra você. Quando você se submete, quando você paga o preço, Deus honra você, Deus abençoa você. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê força, nos dê graça, tenha misericórdia de nós, para a gente responder ao chamado de Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente obedecer a Deus. Eu sei, irmão, que não é fácil, eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil, eu sei que a gente às vezes fica, inseguro, será que é isso mesmo? Como é que vai ser? E aí? Mas e agora? Não, eu vou não na minha força, eu vou na força do meu Deus, eu vou na força que o Senhor me supre, eu vou confiar nele, eu vou depender dele, é Ele, é o Senhor, não sou eu, é Ele. Quando a gente faz assim, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Ó Pai, somos dependentes de Ti, nós nada podemos, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fazer arder o nosso coração em amor, temor, reverência. Nos ajude, ó Deus, a tomar uma tomada de decisão na nossa vida, de obediência. Ó Pai, nos ajude a ouvir a voz do nosso chamado, daquilo que o Senhor tem no particular da nossa vida, a decidir obedecer, a se submeter ao Senhor,
ó Pai, a priorizar o Senhor, a adorar somente o Senhor, ó Pai, arrancar os ídolos do nosso coração, ó Pai, e nos colocar totalmente diante de Ti. Senhor, nos ajude a obedecer. Ó Pai, e se necessário for, nos ajude a obedecer aos processos da nossa vida, ainda que eles sejam como os de José. Mas Senhor, ajuda-nos a obedecer, mesmo que a gente ainda não tenha compreendido o propósito. Mas nos ajude, ó Deus, a responder ao chamado da obediência, para que a Tua transformação, o Teu mover, a Tua mudança, a manifestação da Tua glória, do Teu poder na nossa vida, possa ser notória e todos possam ver, é o Senhor que fez na vida deles. Pai, nos ajuda, nos dê força. Anima, ó Deus, o nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a vencer o desânimo. Nos ajude, ó Deus, a vencer aquilo que tem nos impedido de crescer. Pai, nos ajude, nos dê força. Porque sem Ti, ó Deus, nós não conseguimos. Porque sem o Senhor nós não podemos nada. Mas Pai, nós Te pedimos, dai-nos a força que vem do Senhor. Pai, suscita o nosso espírito, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso coração. Nos ajuda, ó Deus, a obedecer. Nos ajuda, ó Deus, a reconstruir o lugar da adoração na nossa vida. Nos ajuda a reconstruir o altar da Tua adoração na nossa vida. Pai, pode não ser fácil trazer a lenha, pode não ser fácil preparar o altar, mas Senhor, ajuda-nos. Nós queremos para que a Tua glória seja manifesta na nossa vida. Pai, eu lhe peço que o Senhor conceda força a cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos ajude. Que acima de tudo, Pai, o Senhor possa aquietar o nosso coração e a nossa alma. Pai, que nós possamos entender a Tua voz, a Tua palavra, de que o Senhor está conosco. E que nisso possamos descansar. E saber que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Pai, eu peço assim a Tua bênção e a Tua graça sobre nós. Hoje e sempre, que o Senhor nos ajude. E que não seja nenhuma circunstância venha nos parar ou nos desanimar, mas possamos continuar ouvindo a voz do Teu Espírito, que possamos continuar a construir o lugar da adoração do Senhor na nossa vida. Ó Pai, nós também colocamos, ó Deus, a vida do pastor Abel nas Tuas mãos. Ó Pai, é Teu servo, é homem de Deus. Pai, pastor Abel, da Assembleia de Deus lá do Coqueiro, Senhor, visita esse homem aonde ele estiver agora. Ó Pai, sopra o Teu Espírito sobre ele. Pai, Tu tens o poder da vida nas Tuas mãos. Pai, muitas vezes nós não entendemos os Seus propósitos, mas o Senhor sabe. Ó Pai, Te pedimos em nome de Jesus, por Tua misericórdia e Tua graça, sopra o Teu Espírito sobre a vida do Teu servo. E levanta esse homem, ó Deus, desse leito. Ó Pai, faz manifestar o Teu poder e a Tua glória sobre a vida dele. Ó Pai, que o testemunho, ó Pai, do Teu poder se revele na vida do Teu servo. E que todos possam ver, Deus, que é a Tua mão, o Teu poder que deu-lhe vida, que lhe levantou, que lhe restaurou. Pai, nós confiamos no Senhor. Ó Pai, tudo nós entregamos em Tuas mãos. Colocamos a vida do Teu servo nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, e Te pedimos que por Tua misericórdia, ó Deus, atende o clamor do Teu povo pela vida do Teu servo. Mas, ó Deus, cumpre a Tua vontade sobre a vida dele. Ó Pai, muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Nós Te pedimos, ó Deus, o milagre. Nós Te pedimos, ó Deus, a cura. Nós pedimos que o Senhor levante ele. Mas, Senhor, os Teus planos e os Teus mistérios na vida dele, sabemos que é só o Senhor e ele. Por isso, ó Deus, nós colocamos a vida do Teu servo nas Tuas mãos. E, ó Pai, aquilo que Tu decidires, sabemos que o Teu nome será exaltado, será glorificado. Porque o Senhor é que estabelece a nossa vitória. Por isso nós confiamos no Senhor e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre ele. Também colocamos, ó Deus, a vida da Renata nas Tuas mãos. Colocamos, ó Deus, a vida do seu pai nas Tuas mãos. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade dessas vidas. Pai, Te peço que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação. Ó Pai, que o Senhor possa fazer um mover sobrenatural sobre essa família. Ó Pai, e que todos possam ver o Teu poder se manifestando sobre eles.
Pai, só o Senhor conhece a necessidade deles. Pai, só o Senhor conhece aquilo que a Renata tem apresentado diante do Senhor, que ela tem pedido, ó Deus, diante do Senhor. Só o Senhor conhece o clamor da sua alma. Mas, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, Tu que sondas e conhece o coração, que Tu possas mover, ó Deus, por graça e misericórdia, e fazer algo tremendo e sobrenatural sobre essas vidas, sobre essas famílias, e seja o Senhor exaltado, seja o Senhor glorificado, Pai. Nós pedimos, ó Deus, por cada pedido de oração que tem sido colocado, que tem sido apresentado, ó Deus, a nós, Teus servos, Tua igreja, aqueles pedidos de oração, ó Deus, que são colocados na live nessa hora, que eu não posso ver, mas o Senhor conhece, Pai, em nome de Jesus, entra com poder e glória, ó Pai, e faz algo tremendo e sobrenatural, e que seja o Senhor exaltado e glorificado. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, o Teu mover e o Teu agir, porque cremos que só o Senhor é Deus, e que Tu podes todas as coisas. Nós oramos assim, em nome de Jesus, crendo no Teu poder e na Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vá em paz em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Amém.